Isso aqui pode te dar mais dinheiro. Duda, se eu tiver 100 reais, onde eu invisto? Eu só botei 130. Você vai botando teu dinheiro e ele vai aumentando sem você ter que fazer nada. Pobre não muda de vida só com trabalho. Esse é o ideal pro pobre começar. Vale a pena investir tão pouco assim? O que acontece é que o investimento ele tem que ser uma coisa constante, regular. Todo mês uma parte. Não tem como ninguém ficar rico sem investir um pouco do que ganha todo mês. A não ser que já nasceu rico, é herdeiro, caramba. Mas o pobre, a gente é rico pelo tanto de dinheiro que a gente tem investido, não pelo relógio ou pelo tênis que a gente usa. Tanto que se você for ver, numa comunidade, tem 1 milhão de pobres lascados que não tem R$1 no banco, que tem um Nike caro, né? Então o tênis, o relógio não faz de você um rico. O que faz você um rico é uma pessoa que tem dinheiro investido. E isso é que é importante. E para você ter dinheiro investido, você tem que investir. Você vai ter que ser disciplinado em investir aos... Ah, Duda, mas é só 50 reais. Cara, você nunca vai chegar ao nível de investir 5 mil por mês se você desistir hoje porque é só 50. É um processo. E à medida em que você vai investindo, você vai se empolgando, você vai vendo que funciona, você vai começando a sentir aquela paz de ter dinheiro e você começa a se empolgar mais com isso e menos com outras coisas. Tipo falando, Duda, eu só gastava com roupa, com coisa. Quando eu descobri o prazer de investir e de começar a ter dinheiro, perdeu um pouco o encanto. Essa coisa de ter 12 pares de tênis, sabe? Essas coisas. Então, é uma coisa que você vai ter que ser constante, disciplinado. Não invista o que sobra, invista uma parte do que você ganha. Se 10% que você pode, é 10%. É 5. Ah, é 200 reais? É 200. Todo mês pra você ver aquele negócio ir aumentando. E o mais importante é você estudar sobre investimento pra entender como é que funciona isso, pra não acabar achando que tigrinho é um investimento. Tá. Que coisas ruins que são oferecidas por aí são investimento. Normalmente é pirâmide, plataforma fajuta e tal, né? Então estudar, aí vamos lá. O cara pode ter dinheiro na poupança. Ah, mas poupança é ruim. Melhor que nada. Se não fosse a porcaria da poupança, você não teria juntado 100 mil. Então foi melhor do que nada. Que daqui a 20 anos você se orgulhe das decisões que você tomou hoje, né? O pessoal fala muito, mas se eu investir agora e tiver 100 mil daqui a 10 anos, 100 mil não vai valer a mesma coisa. Tudo bem, ser um pobre cagado vai ser pior do que você ter 100 mil. Então é melhor você ter 100 mil, por mais que a inflação corrompa um pouco esse valor, do que você chegar daqui a 100 anos e se arrepender de não ter começado hoje e ter pelo menos 100, 200, 300 mil lá na frente. Sim. Vai aos poucos, vale a pena a pessoa já investir. Vai dar pouco? Vai dar tipo ali 10 reais por mês, mais ou menos, né? Arredondando aqui pra 1% ao mês, né? Só que aí você vai aumentando. Vai chegar uma hora, caramba, tá rendendo 100 pau por mês, sem eu ter que fazer nada. Isso é renda passiva, né? A renda ativa é quando a gente faz uma atividade pra ganhar, e a renda passiva é quando você faz nada e o dinheiro pinga. Vai chegar uma hora que você não realiza e coisas reais mesmo. Então, se você pegar ali, se você juntar 300 mil, já vai dar, sei lá, mais ou menos 2,5 pau pingando na tua conta. É quase 2 salários mínimos. E eu tô falando de 300 mil, não tô falando de 10 milhões. E esse é o tipo de coisa que pobre, hoje, de cada 3 aposentados no Brasil, 2 ganham 1 salário mínimo. 2 aposentados de cada 3 ganham 1.400. Se o pobre conseguir juntar 300 mil, é fácil? Não, mas é outros 500 com relação a juntar 5 milhões, 10 milhões. Tá louco, velho, pelo amor de Deus. 5 milhões, mas vou ter que viver 8 vidas pra conseguir isso. Mas quando você baixa pra 300, opa, já tá uma coisa realista. E aí um outro ponto, pra você ter 300 mil investido, você não precisa botar 300 mil, porque investimento é um negócio que faz seu dinheiro crescer. É o que chamam de juros compostos. Quanto mais você investe, mais o teu dinheiro cresce sem você fazer nada. Então hoje, se você souber esperar 10, 15 anos, se você botar uma grana todo mês, daqui a 15 anos você vai ter 300 mil, só que você vai fazer a conta, eu só botei 130. Pois é isso o investimento. Você vai botando teu dinheiro e ele vai aumentando sem você ter que fazer nada. Falo pro pobre, esquece 1 milhão, pensa em 300 mil. E quando você pensar em 300 mil, entenda que você não vai ter que botar lá 300 mil. Você vai ter que botar bem menos que isso e os juros compostos vão fazer o dinheiro que você pôs aumentar e virar 300 mil. Então a gente chegando aí numa média, 120 mil que o pobre precisa investir pra conseguir ter uma renda passiva maior que a aposentadoria que o INSS vai dar pra todo mundo. Então isso aí é uma forma de pensar no futuro com mais qualidade, entende? Baixar um pouco a régua, porque senão o pobre desanima e fala, isso não é pra mim, é pra você. Hoje em dia a gente vai ter 2 tipos de investimento. Os investimentos de renda fixa e os de renda variável. Investimentos de renda fixa são os investimentos conservadores e tranquilos, tanto quanto a poupança. Então, aqui a gente vai ter, na renda fixa, poupança, caixinha do Nubank, Inter, PicPay, todas essas coisas aí. Vai ter CDB, a gente vai ter Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, mais do que a poupança. A gente vai ter LCI, LCA, enfim, tem vários. E todos eles são seguros e tranquilos. Ah, tem riscos? Tudo tem risco no mundo, né? Mas esses são seguros tanto quanto a poupança. Esse é o ideal para o pobre começar. E aí os investimentos de renda variável são os investimentos que a sua renda varia.
altas e baixas. Ações, criptomoeda, fundo imobiliário, dólar, ouro, tem altas e baixas, né? Isso aqui pode te dar mais dinheiro, só que exige muito mais estudo, porque se você entrar nisso sem estudar, você vai perder dinheiro. Aqui você não perde, aqui sempre tem um lucro. Começar ali numa caixinha, começar ali num CDB e tal, vai aos poucos. Depois que você tiver uma grana aqui, você começa a migrar aos poucos para tentar otimizar a sua rentabilidade. Aí vai variar de acordo com o perfil da pessoa. Eu sou uma pessoa moderada, 50% do que eu tenho tá aqui, na renda fixa, mas eu tô disposto a correr mais risco para tentar uma grana maior aqui. E isso não é jogo de azar, é jogo de estudo. Tem ação, criptomoeda, fundo imobiliário, dólar, ouro. É importante diversificar, porque se a gente só tem dinheiro na renda fixa, imóveis tá aqui, por exemplo. Se a gente só investe na renda fixa, se acontecer no Brasil mesmo que aconteceu na Argentina, a gente tá ferrado, porque a moeda deles cagou. Então se eu só tenho dinheiro na poupança e no CDB e no tesouro, e der ruim com o real, eu tô ferrado, porque tudo tá aqui. Então eu diversifico aqui colocando em outros investimentos, colocando em ações do exterior. E aí, você começando a investir aqui na renda fixa, você já vai vendo aos poucos o teu dinheiro. E aí, lembra que eu falei? Quanto maior o seu desespero pra ganhar dinheiro, maior chance de fazer besteira. O cara já quer entrar aqui direto em criptomoeda. Entendi. Nossa! Bitcoin valorizou 176%. É aqui que eu quero. Não manja nada, compra, aí compra na hora errada, num ciclo errado, perde dinheiro e vai falar que Bitcoin é do diabo. Não se preocupe em provar pras pessoas como você usa seu dinheiro. E as pessoas querem. Por que você não tem esse carro? É porque eu não quero, caramba. Eu não sei que lava minhas cuecas. A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. E as pessoas, elas querem provar como que elas vivem. Elas querem provar que não são pobres. Elas querem provar e assim elas vivem escravas da pobreza. E esse tipo de coisa que é extremamente necessário de ser mudado na cabeça das pessoas. Duda, se eu tiver 100 reais, onde eu invisto? Cara, 100 papo furado. Compra livro. Eu não falo pra você botar teu dinheiro em lugar nenhum no seu livro. Porque se você não mudar a sua forma de pensar e deixar de ser um tapado que tá sempre preocupado em provar as coisas pro seu vizinho, você não adianta, você vai, daqui a 2 meses você não quer investir mais, você quer comprar outro tênis, porque a tua cabeça é de mula ainda. Não é coisa de pobre, é coisa de gente que tem mentalidade de pobre versus mentalidade de rico. E aí, por exemplo, se preocupar que vão achar que eu sou muquirana. Tô cagando. Oxe, o problema é meu, caramba, não tô nem aí pro que você pensa. O muquirana, o jumento e o econômico. Muquirana é o cara que não gasta por nada, simplesmente pra ter dinheiro, porque eu quero ter dinheiro. O cara usa as roupas velhas, meia furada, não compra nada, passa frio, vive na bota dos outros, né? Ou paga pra mim aí. Isso é muquirana. O jumento é o sem noção que eu posso morrer amanhã, então vou torrar tudo, vou comprar as coisas mais caras, não vou me preocupar com o meu futuro, não vou preocupar com a qualidade de vida pra minha família, eu vou só ter as coisas caras, eu vou pagar hoje rodada pra todo mundo aqui, hein? Por quê? Porque eu sou um malandrão. Eu sou o cara, esse é o otário. E o que é o econômico? É o cara que ele busca o melhor custo-benefício das coisas. Ele não é o muquirana, porque ele junta dinheiro também. Só que ele junta dinheiro porque ele tem objetivos na vida. E esse é o ponto principal. O muquirana, ele não gasta nada porque ele é muquirana. O econômico, ele não gasta porque ele tem objetivos maiores na vida. Ele sabe onde ele quer chegar. Ele quer sair da pobreza, ele quer ter uma casa própria, ele quer fazer uma faculdade, ele quer viajar com a família dele pra Maceió pela primeira vez na vida. Só que, quando você é esse cara econômico que pensa grande e começa a falar não pra um monte de coisa pra alcançar seus objetivos, o jumento vai falar que você é o muquirana. A pessoa que não tem educação financeira não consegue entender a inteligência da pessoa que tem. Só que eu sei a grana que eu tô investindo, o futuro que eu tô conquistando pra mim e pra minha esposa, a casa que eu e a minha esposa estamos construindo, que é o sonho dela, sabe? Então eu tô viajando mais com a minha esposa, porque isso é uma coisa que eu gosto, de viajar. Tô cagando se estão vendo. Eu não tô preocupado em que veja, tô preocupado em eu curtir a minha vida com a minha família. É saber onde você quer chegar. O que eu quero? Eu quero não depender do meu salário o resto da vida? Então vou ter que investir. E aí entra a palavrinha prioridade. Prioridade, se eu pudesse resumir, o que é prioridade? É você ter a capacidade de falar sim pra uma coisa e não pra um monte de coisa. Ah, vamos? Não. Por quê? Quero comprar minha casa própria. Vamos viajar? Não. Prioridade tem a ver obrigatoriamente. Você fala sim pra uma e não pra um monte de outra. Se você fala sim pra tudo, você não tem prioridade nenhuma na vida. E se a tua prioridade não é sair da pobreza, você não vai sair da pobreza. Tem todos esses pontos, a questão da ostentação, a questão de parar de se preocupar com o que os outros pensam e você vê. Tudo isso é mentalidade. Ninguém tá falando aqui de CDB, de IPCA, de inflação, de LCI. Não, tô falando assim, para de ser anta com seu dinheiro. Até pouco tempo atrás, a culpa era nossa de ser burro com o nosso dinheiro. Hoje é uma escolha. Por quê? Porque hoje tá de graça em todo lugar. E principalmente vendendo curso inútil que o pobre paga 3 pau e se ferra, né? Então o cara vai ter que pensar se
Onde ele vai aprender? Primeiro, livro. Qual que é a forma mais confiável de você obter conhecimento? Livros, faculdade, YouTube, amigos, redes sociais. 80% falou, eu acho que o meio mais confiável são os livros. Qual o meio que você mais usa? Internet. E 17% vai no livro. Livro é o ponto mais confiável, mas ninguém lê, mesmo sabendo isso. Por que livro é mais confiável? Por exemplo, eu escrevi meu livro. O preparo e a responsa de escrever um livro é 1000 vezes maior do que a de um vídeo. Porque se eu falar cagada ali, eu tiro o vídeo. Tenha cassino, tenha jogo do tigrinho. Só que se você é pobre, não seja o idiota que vai nesses lugares ou vai fazer isso daí. Porque nós já também proibir. Tem um monte de coisa aqui. Vamos proibir café, vamos proibir bebida, porque o pobre gasta 1/3 do salário com bebida. Sabe? Não faz muito sentido. É mais a educação do que a restrição. Só que a gente tem que dividir aqui se eu quero ser o grupo dos trouxas ou o grupo dos inteligentes que tem educação financeira e não caem nisso. Porque tem muita gente que acha que o pobre não consegue mudar de vida. Seja um canal de bênção pro Brasil. Comenta aqui embaixo. A sua vida financeira tá mudando? Deixa o seu depoimento e algum testemunho. Leiam os comentários se vocês puderem. Com relação ao livro, 2 coisas legais que eu recebo de feedback. Primeiro, várias pessoas falando, foi o primeiro livro na minha vida que eu consegui ler inteiro. E o segundo, Duda, foi o livro que eu li mais rápido na minha vida. Porque não é da nossa cultura ler. Principalmente por causa da escola, aqueles livros carniça lá que a gente tinha que ler. Ninguém pega prazer pela leitura, uma minoria. Então a gente acha que odeia ler, quando na verdade a gente odeia livro chato. Então é esse tipo de coisa, bem realista, bem pé no chão, nada de vender ilusão e falar que vai ser fácil, não vai ser fácil. Vai ter que ter esforço e renúncia, mas vai valer a pena lá na frente, né? Hoje 80% das famílias estão endividadas no Brasil, é muito. De cada 10 brasileiros, 8 estão endividados e 2 não. A Serasa fez uma pesquisa que mostrou que a média de dívida dos brasileiros fica entre 3 e 4 mil. Tem menos e tem mais, mas a média é 3 e 4 mil. Não é um Deus nos acuda, para, mano. Eu acho incrível como o brasileiro tem dificuldade para quitar uma dívida de 3 mil, mas não tem dificuldade para comprar um iPhone de 8. Então é questão de prioridades. Sim para uma coisa e não para um monte de outras. Você pode tentar renegociar sua dívida e você consegue renegociar com até 99% de desconto. Vamos dizer que essa pessoa conseguiu a média ali de 3 pau, 4 mil, vamos chutar alto. 50% de desconto caiu pra 2. 2 meses aqui em São Paulo fazendo Uber à noite, ela já consegue esse valor. Tipo assim, não é tão difícil. A questão é quem quer. O cara vai arrastando a dívida. Que se dane essa dívida, que se lasque meu nome sujo. Eu vou comprar meu moletom novo. Eu vou comprar isso, porque eu quero ser feliz. Não é que ele não consegue quitar as dívidas, é que ele não tá priorizando isso. Porque qualquer pessoa que fizer uma renda extra, é gostoso? Não, ninguém falou que é gostoso. Mas fazer cagada também e tá todo endividado vai ter que resolver. Claro que tem gente que tá endividado por causa de problema, pandemia, desemprego, mas de modo geral, se a pessoa fizer 2, 3 meses de renda extra, ela já consegue quitar isso. Só que quem quer fazer isso? É obrigatório fazer alguma renda extra, não adianta. A não ser que você ganhe muito bem e você consiga diminuir o seu nível. Mas como o brasileiro tem uma média salarial baixa, você tem que aumentar a renda. Fazendo alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Você consegue juntar uma grana que tá em questão de meses. Mas o problema é a prioridade, que pra mim é a palavra mais importante do meu canal. Prioridade. O que vem em primeiro lugar pra você? Quitar as dívidas ou ser feliz torrando todo o teu dinheiro com ostentação? Aí é uma escolha, né? Como a gente tá num país que valoriza a ostentação, o cara vai usar de ostentação pra conquistar as pessoas. Sim. Saber trabalhar pra ganhar dinheiro, saber ter sonhos e não gastar dinheiro com burrice, mas eu não manjava nada de investimento. E esse foi o que eu tive que correr atrás. Então eu usei os meus 2 pontos positivos pra começar a postar conteúdo. E aí a galera gostou, né? Cara, sem trabalhar, você não faz nenhum dos outros 2. Então eu costumo dizer que é um tripé. Se você não trabalhar, você não ganha dinheiro. Porque tem que entrar dinheiro pro segundo, que vai ser você acumular esse dinheiro com a sua simplicidade. Por quê? Não adianta você trabalhar que nem uma mula, mas gastar que nem uma jumenta. Por outro lado, se você trabalha e poupa, você vai ter uma vida legal. Só que é o investimento que vai multiplicar para que você enriqueça mais rápido. Então é um tripé que qualquer um deles, se for tirado, cai. Mas o principal é o trabalho, porque é onde é a linha de entrada.